Temos aqui novamente o mesmo conceito. Aqui nós temos o homem. Aqui já Uhum. não é mais o homem. Aqui já é uma Mérkaba de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ela é uma Mérkaba que representa o imóvel, tá? Ela não tem as cinco pontas que representam o homem. As ferramentas, vocês podem ver que elas são maiores, tá? Aqui é pequenininha, aqui ela é maior. Por quê? Ela engloba, é como se eu pegasse, por exemplo, é, o floral aqui, e o floral, ele aqui ele já não é mais específico, floral um, floral 2, floral 3, floral 4. Aqui são todas as flores, são toda o mundo vegetal. Então, aqui já é o mundo vegetal. Você pode ver que ele acopla. Deixa eu ver. Aqui os raios. Os raios são esses daqui, ó. Quando ela pede essa ferramenta aqui, ela está trabalhando com todos os raios e não apenas com um raio, como aqui determina. Aqui ela ganha o portal de Sirius conectado aqui, que é uma outra ferramenta que a gente trabalha. Então, ela vai dar uma origem mais ali puxada para o estelar, de uma conexão mais, como é que eu vou dizer isso? Mais autônoma, tá? Aqui, por exemplo, essa ferramenta nós não temos aqui. Ela já tá falando de redes. Por quê? As redes é um aspecto importante para se trabalhar com imóveis, porque os imóveis estão no planeta e os planetas existem as redes, né? A rede Hartmann, a rede Corre. Então, o que acontece? Essas ferramentas, elas são mais macro, porque elas são direcionadas para o imóvel. Aqui, o que que acontece? Ao invés do ser humano, nós temos os guás da casa. Então, o nosso objetivo aqui é o ambiente, tá? Isso aqui são os guás da casa, que é o trabalho, espiritualidade, família, relacionamento, sucesso. Desculpa. Trabalho, espiritualidade, família, prosperidade, sucesso, relacionamentos, criatividade e amigos. Então, são os setores que nós temos dentro da casa. E essa imagem aqui da Cabala, ela é o que dá vida para a casa, por isso que chama casa viva. Ela é o conceito de que essa casa é uma consciência, ela não é um ser, ela é uma consciência de casa, tá? A gente não mistura como se fosse um humano, mas vê a casa como uma consciência viva e inteligente, tá? O disco solar você pode ver que é o mesmo, tá? Porque sempre vai falar dos contextos, dos atributos do divino. Então, isso aqui não muda, ela continua com os 24 raios. As ferramentas estão mais macros, por isso que elas são maiores. Aqui o testemunho é a casa, as ferramentas aqui continuam as mesmas, aqui também continua a mesma, então também tem essa coisa de identificar qual a melhor posição que você vai se conectar. Agora você veja, esse ser humano aqui, ele veio aqui para a linha do tempo, que o que seria no portal do tempo, porque aqui é o homem que está trabalhando com todas essas ferramentas, mas aqui é o homem. E aqui o homem ele pode medir, ele pode mensurar, então é ele que está aqui no controle. Então ele sai do objetivo que são as ferramentas do homem, porque já não são mais as ferramentas do homem. As ferramentas do homem estão aqui, ó. Elas ganham esses números aqui embaixo. Então, todas essas ferramentas que existiam aqui, ou que existem aqui, elas estão nessa camada aqui de baixo. E aqui em cima, um relógio normal para a gente poder trabalhar. Então, aqui nós temos dois relógios, o de baixo e o de cima, tá? E aqui você pode ver que também tem o portal do Arcanjo Miguel, que é igual a de baixo. Tanto que você colocar uma em cima da outra, elas vão cair exatamente na mesma posição, tá? Então, ela continua com esse portal de limpeza espiritual, e você pode ver que essa espiral, ela aciona todas as outras, os outros portais também, tá? Então, você tanto pode trabalhar ela direcionado para cada portal, assim como a mesa azul, como pode também trabalhar no centro. O que altera aqui é a visão do operador de como ele está trabalhando, em quais camadas ele está trabalhando, em quais dimensões ele está trabalhando. O Yoshua aqui na mesa verde ele não existe, na mesa azul ele não existe.
mas o Yosha, ele está aqui. Então, aqui na mesa verde, ele já vem representando os símbolos, são todos os símbolos que a gente conhece, tá? Todos os símbolos que você possa trabalhar. E que mais? E essas conexões aqui com os golfinhos e com os dragões, ele já está abrindo esse outro portal aqui, ó. Nessa mesa ele ainda não está aberto, mas quando você for trabalhar com o portal, por exemplo, você já vai ver que aqui existe como se fosse uma chave já para entrar em mais dois portais, que é esses que estão aqui. Tá? Então, você vai ver isso na evolução da própria mesa verde. O que tem diferente aqui da mesa verde para a mesa azul, que é mais complexo, é que ela tem aqui o coração de Gaia. Você pode ver que o coração de Gaia está diretamente direcionado aqui, conectado com esse portal. Quer dizer, quando você está trabalhando e ele pede o coração de Gaia, então você desce. Você desce ou você sobe. Quer dizer, que essa mesa, além das dimensões que ela apresenta, ela também tem um deslocamento através da Mérkaba. Isso aqui é equivalente a essa Mérkaba aqui, ó, tá? Ele é equivalente a essa Mérkaba. Ela veio para cá, conecta com Gaia. Isso quer dizer que você pode trabalhar a casa dentro da casa com o setor sucesso, com o setor relacionamentos, com todos os setores de forma individual, como se as ferramentas fossem enviadas para equilíbrio do imóvel específico. E quando ela está trabalhando aqui, quer dizer, quando ele sai daqui, quando ela sobe para cá, acontece que a gente já mudou a dimensão. Então, aqui a casa já não é mais a casa dentro da casa, e sim a casa como um ser. Então, aqui ela é uma casa macro, é onde você vê a casa, você vê a rua, você vê os vizinhos, você vê toda ali a redondeza, até o bairro, enfim. É uma missão macro, micro. E essa mesa ela vai fazer esse deslocamento entre dentro e fora da casa, entendeu? Então você pode ver que ela é mais complexa nesse sentido. Essa é a diferença, vamos assim dizer, das mesas. Conforme elas vão evoluindo, vão mudando o tema, elas vão ganhando outros contextos, outras explicações e outros deslocamentos também. Compliquei ou simplifiquei? Nenhuma das mesas precisa de diagnóstico prévio, tá? Nenhuma delas. Basta você entrar com o objetivo. Porém, a Mesa Verde tem um curso associado que chama-se Casa Viva, que é uma introdução para quem ainda não conhece o tema. Então, é um tema que a gente vai falar sobre quais são os principais problemas que um ambiente tem. Então, a gente tem que ter conceitos de geobiologia, conceitos espirituais, como quem são deixa eu pegar o nome agora. Quem são as consciências da natureza que atuam? A gente tem que ter uma visão sobre Feng Shui. Quem são esses guás? Por que que eles funcionam? E numa escola de chapéu preto, como que é? Numa escola do Basai, como é? Numa escola das estrelas voadoras, como é visto? Então, dentro do curso da Mesa Verde, tem uma linha de diagnóstico, sim, que é uma linha de conhecimento que você vem desenvolver, fazendo a prospecção na própria planta da casa. Então, você pega uma planta da casa, identifica quais são os pontos que estão com problema, identifica qual o problema, e aí você, com aquela planta, com as marcações de onde a casa está doente, você abre com aquele objetivo. Você pode trazer a planta que você fez o diagnóstico, porque depois você pode ver como é que ficou antes e depois. Ou simplesmente o nome do imóvel. Mas isso, de novo, Débora, é mais para você mostrar para o seu interagente. Olha, encontrei tal coisa aqui, encontrei tal coisa aqui, encontrei. É para enriquecer o seu vocabulário. Hoje, as mesas, essa aqui ainda existe, o curso de Casa Viva, que é um curso, um pré-diagnóstico, é um diagnóstico em cima da planta, com esses principais conceitos, porque eu quis enriquecer um pouco mais o curso para não ficar só na mesa mesmo. Então, tem já associado esse, chama-se selo Casa Viva, tá? Que as pessoas podem fazer, independente de ter o curso da mesa ou não, ela consegue atuar com radiestesia sem ter mesa radiônica. Aí, o segundo passo é a mesa psiônica, que é onde, em vez de eu ir no local, em vez de eu colocar as coisas, em vez de eu atuar na planta, eu posso vir direto para a mesa. Então, existe um diagnóstico anterior.
As outras mesas também existiam antigamente, nós tínhamos um diagnóstico anterior. A gente analisava, por exemplo, qual a frequência do campo mental, do campo emocional, do campo espiritual, do campo físico. Então, você tinha ali uma tabelinha de tudo que você analisava, ok? Para poder identificar o que tinha que ser tratado. Para que essa tabelinha? Para saber como estava e como está agora, sabe? Para fazer uma comparação. Só que Sim. com o tempo eu mudei isso. O que que aconteceu? As pessoas, se você perceber na internet, as pessoas têm, assim, uma linha de diagnóstico muito grande, né? Tentando identificar quais são os problemas, em que campo está, quanto tem de ódio, quanto tem de raiva, quanto tem de espírito obsessor, quanto tem disso, quanto tem daquilo. É uma lista de coisas ruins. E eu digo que listas de coisas ruins não te leva para fazer um trabalho limpo, né? Porque você vai muito focada no problema. Para resolver isso, como é que eu fiz? Eu aboli o diagnóstico anterior, estamos falando da azul e da rosa, tá? Do portal de Sírios como pessoas, para as pessoas. Aboli esse pré-diagnóstico para saber exatamente qual é o defeito, qual é o problema que a pessoa tem e implantei o código alquímico. O que que é o código alquímico? É o remédio, é a receita. Então, em vez de, é como se fosse assim, você vai ao médico, ok? Em vez de você trazer aquele exame que diz o quanto você está doente, o quanto os seus índices estão problemáticos, o quanto você tem disso, o quanto você tem daquilo, o quanto você tem de chip, o quanto você tem de implante, o quanto que você tem de coisa ruim, então esse assunto não é trazido para os atendimentos da mesa, porque não tem mais diagnóstico anterior, mas em compensação a pessoa leva uma receitinha, quer dizer, um código que diz todas as coisas boas que ela recebeu. Para que isso? Para que daqui 1 ano, 2 anos, ou para que daqui uma semana, a pessoa quando faz atendimento, ela fala assim, gente, todo mundo faz isso. Olha, deu aqui que tem 7.000 espíritos obsessores, tem 200 mil implantes. O que que a pessoa vai fazer? Google, o que são implantes? O que é espírito obsessor? O que é isso? O que é aquilo? O que acontece? Você induz a pessoa a alimentar aquela informação que você cortou. Então, para que a pessoa não volte mais novamente se alimentar com aquilo, para que não abra esses buracos, esses buracos áuricos para que seja alimentado. Então, essa parte foi eliminada dos cursos, já faz bem uns 5 anos que eu eliminei isso, e a gente trabalha com o código alquímico, que é, depois da mesa, o que que você faz? Então, você dá uma receitinha para a pessoa, que é um código, né, que usa como matriz a flor da vida, aonde você clica, você pinta, você anota os pontos em que foram tratados e qual foi a energia boa que ela recebeu. Tudo isso para quê? Para que se daqui a algum mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, ela for lá procurar na internet, ela receberá informações que vão reforçar o atendimento dela e não levar ela a abrir novamente essas conexões. A intenção é desconectar a pessoa do problema e trazer ela para a solução. Então, por isso que os códigos alquímicos chamam foco na solução, porque o que importa para a gente, o que a pessoa vai alimentar, é sua cura, sua força, suas potências, e não os seus problemas. O código Uhum. alquímico é uma matriz, né, com a flor da vida, que tem uma espiral ali subjetiva, nessa espiral, Uhum. então começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 campos direcionados ali dentro da flor da vida, em que cada ferramenta é um encontro. Então, por exemplo, se caiu a ferramenta Arcanjo Miguel, você vai pintar a bolinha do Arcanjo Miguel. Se caiu a ferramenta, por exemplo, da matriz cromática, você vai pintar a bolinha da matriz cromática. As ferramentas que caíram na mesa, você pinta no código e passa para a pessoa. Por Uhum. quê? Ela vai ter um reforço visual das ferramentas que foram tratadas para ela, para atender esse objetivo que eu acabei de explicar. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é você identificar quais ferramentas saíram e pintar a bolinha equivalente. Quando a pessoa recebe a folha dela, que é diferente da tua, ok? A folha dela é diferente da tua. Porque na tua, Sim. a ferramenta e o problema. Na dela, somente a solução. Aí ela vai olhar lá, olha que bacana, aqui nessa época que eu recebi ajuda espiritual. Olha que bacana, nessa época aqui foram selados vários campos, meu campo áurico foi selado,
foi protegido, minha chamatrina foi fortalecida. Então, a ficha do cliente é diferente da ficha do operador, porque ele tem o resultado e como se fosse assim, o que aquela ferramenta fez por ele. Então, não é difícil fazer o código alquímico. A mesa verde também tem o código dela. É essa coraçãozinho de Gaia, esse coração. Então, você também. Então, Sim. nós temos esse coraçãozinho, que é o coração de Gaia, que é onde você coloca exatamente as ferramentas que saíram. Só que esse códigozinho vai para a casa da pessoa. Ela mesma Uhum. pode pintar sob sua orientação, ou fazer uma cópia, ou você mandar uma foto, ela imprimir aí, cada um faz como quiser. E aquela fotografia, aquele código vai para a casa dela. Fica debaixo de um cristal, ou fica num vaso de planta, ou fica debaixo de um, sei lá, de uma imagem, de uma estatueta, porque ele está emitindo aquela informação para o ambiente, porque o ambiente não tem a inteligência que nós temos, não tem o discernimento que nós temos. Ele simplesmente responde. Então, o código vai para o ambiente. Quando nós trabalhamos na planta, aquele código ele vai debaixo da planta, que é emitindo aquela frequência para o ambiente.